Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Na aula de hoje, né, vou estar disponibilizando aí para vocês, a gente vai falar um pouco sobre o início da sociologia, né? Uma aula de sociologia, né? E o que a gente tem a dizer sobre esse início dessa sociologia, né? Como é que essa sociologia surge, o porquê que ela surge, né? Da onde que ela surge, que preocupações tem essa disciplina para ela surgir, né? Então, essa disciplina a gente considera como uma das disciplinas mais modernas que a gente tem, né? Se comparar a filosofia, por exemplo, a filosofia nasceu lá 10 antes de Cristo, né? A física lá 7 antes de Cristo, né? A química, enfim, são disciplinas bem antigas, e a sociologia ela vai surgir no século XVIII, né? E vai consolidar ali no século XIX, né? Vai consolidar no século XIX. Então, é uma disciplina. Ah, professor, século XVIII, 1700 e lá vai fumaça, século XIX, 1800, você está me dizendo que é uma disciplina nova? Historicamente, sim, comparando com as outras, é uma disciplina bebê. E por quê? O que é essa sociologia? Né? O que vai ser essa disciplina sociologia? O objetivo dessa disciplina vai ser o quê? É sistematizar o estudo, né, dos fenômenos sociais. Né? Então, a sociologia ela surge para entender as causas dos fenômenos sociais, tudo que acontece nessa sociedade, né? Tanto as causas quanto as soluções desses fenômenos, né? Vai tentar entender também essas relações sociais, né? O porquê que existe certos tipos de relações dentro dessa sociedade, né? Tentar entender o comportamento dessa sociedade. Tá legal? E aí o surgimento da sociologia mesmo, por que ela surge no século XVIII? Porque ali a gente vai ter duas revoluções muito importantes que vão chacoalhar o mundo, né? E não à toa as pessoas vão olhar para isso e vão falar, cara, tá tudo mudando, a gente precisa entender o que está acontecendo. Primeiro, né, uma grande revolução do século XVIII vai ser a Revolução Francesa, né, que a nível político vai transformar o nosso planeta, né, e a gente vai ter a Revolução Industrial, que aí sim, essa Revolução Industrial vai marcar uma mudança significativa da sociedade. Tá? Vamos tentar entender primeiro a Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa, não tem como explicá-la toda aqui, seriam pelo menos aí mais de uma hora para a gente explicar todo esse processo revolucionário francês. Mas para a gente entender sociologicamente, dentro da sociologia, a gente tem que entender o quê? Que é uma revolução que muda o pensamento político, né? É uma revolução burguesa, né? Se a gente entender aqueles caras que já faziam comércio, não faziam parte da aristocracia, era uma sociedade de privilégios, né? Onde você tinha a nobreza, você tinha os reis que não pagavam impostos, e o povo, junto com a burguesia, que fazia parte desse povo que trabalhava, que pagava os impostos. Então, é uma revolução dessa burguesia, né, que vai atingir diretamente essa monarquia ali, que era uma monarquia que o povo era submisso socialmente, né, esse poder do absolutismo monárquico, né, o povo não tinha direitos garantidos, e essa Revolução Francesa ela vem junto com aquele conceito de liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução, buscar aí o quê? Uma aproximação desse povo, né, de uma forma mais democrática. A gente vai ter autores da filosofia dentro da ideia do iluminismo, escrevendo sobre isso, mas isso é para a filosofia, a gente vai ver isso, com certeza. Tá? Dentro da Revolução Francesa, a gente vai ter ali a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, né, que é um modelo ali de direito social, algo já que se aproxima aos direitos sociais que a gente tem hoje. Todos nós temos direitos e deveres dentro da sociedade, né? E dentro disso aí a gente vai retomar um termo chamado cidadão, esse termo que tinha morrido lá na Grécia, tinha morrido lá em Roma,
né? Passada essa Idade Média toda, esse período da Idade Moderna, esse termo cidadania ele vai voltar em voga, ele vai voltar a flutuar ali nessa sociedade, tá? A Revolução Francesa vai também influenciar movimentos de independência, principalmente dos Estados Unidos, né? Essas ideias iluministas vão estar modificando muito o pensamento do período, então, por isso que eu digo chacoalha esse mundo ali que vive num mundo monárquico, né? Então a gente vai ter agora, professor, mas a Revolução Francesa foi violenta, foi isso, foi aquilo. Não vamos entrar nesse assunto, tá? Só entender que essa Revolução Francesa mudou realmente ali a forma de pensar da galera, tá? Agora, a Revolução Industrial, sim. A Revolução Industrial, como eu disse, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Essa burguesia ela ascende ao poder. E graças a essa ascensão do poder da burguesia, na Inglaterra, a gente vai ter lá 100 anos antes da Revolução Francesa, a gente vai ter a ascensão da burguesia no parlamento, né? No modo de governo inglês, que é o parlamentarismo monárquico, né? Essa burguesia já vai chegar ao poder já há bastante tempo e vai fazer essa revolução industrial, tá? Historicamente, a gente, quando fala sobre revolução industrial, a gente fala sobre o porquê que ela aconteceu. Na geografia, a gente fala quais os produtos que eram feitos ali, carvão, motor, aquilo tudo. Mas na sociologia, a gente vai entender o quê? O que essa revolução industrial, lá em 1750, né, trouxe de mudança dessa sociedade, né? Então, a Revolução Industrial, na verdade, ela vai mudar, desculpa, o mundo até hoje, né? Esse mundo, nosso mundo ainda está em revolução industrial. As revoluções ainda não acabaram, né? Em 1750 foi a primeira. A gente tem lá no século XIX a segunda revolução industrial com outros países. Depois tem a terceira. A gente vive uma quarta. Isso é um papo aí para a geografia. Mas o nosso mundo ele foi influenciado pela revolução industrial e ainda é influenciado pela revolução industrial. Então, essa revolução industrial, que é a revolução das máquinas, revolução da produção em larga escala, né? A gente vai ter uma relação aí, uma sociedade britânica ali da Inglaterra, muito do campo, né? Esse campo ele vai ser cercado, a gente vai chamar de enclosures, vai ser cercado, o cercamento dos campos para a produção de lã e produção de alimento. Então, essa galera que vivia nos campos vai para as cidades, né? Então, essa cidade agora, principalmente as cidades inglesas, vão inchar, vão ficar muito cheias, e ali a gente vai começar a ver uma série de problemas, né? Divisões do trabalho, né? Novas formas sociais, né? Novas formas sociais, novos papéis sociais. A gente vai ter agora produção em larga escala, principalmente nesse primeiro momento de vestuário, né? De roupa. A Inglaterra vai estar ali vendendo tanto para fora da Inglaterra quanto principalmente para o mercado interno da Inglaterra, né? E aí essa questão social vai ser muito importante, né? A gente vai substituir aí uma questão de subsistência, agora a gente vai ter produção industrial, essa galera que vivia de agricultura agora vai trabalhar em fábricas, mas não vai ter emprego para todo mundo. Então, a gente vai ter ali uma Londres do século XIX bem pobre, bem confusa, né? Esse êxodo rural ele vai gerar um inchamento dessa cidade, a cidade vai ficar muito cheia, né? Alguns vão trabalhar, outros não vão ter emprego, vão mendigar, a gente vai começar a ter os problemas das cidades, né? Então, você vai começar ali a ter uma série de problemas da cidade, esses problemas urbanos que a gente vê hoje, né? E o que as ciências sociais, por que ela surge ali? Essa preocupação, né, desses intelectuais entenderem esse novo formato de sociedade, essa sociedade urbana, essa sociedade que gera problemas. Professor, isso não existia antes? Sim, existia, mas nunca foi parado para se estudar, nunca foi parado para se
analisar cientificamente essas questões. Tá? Então, a sociologia se debruça nisso, nos problemas sociais, nas novas formas de contato entre pessoas. Tá? Então, só para a gente ter essa introdução à sociologia, antes de a gente começar nos grandes autores da sociologia, que a gente chama de tripé, o Marx, o Weber, o Durkheim, né? A gente tem que entender o que é essa sociologia, de onde ela surge. Então, ela analisa esses problemas sociais, ela analisa essa nova configuração social e propõe uma nova disciplina, uma nova ciência. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Tá? Foi um bate-papo rápido aqui. Vou colocar o material escrito aí para vocês. Tá? E fiquem com Deus. Um grande abraço.